بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre a salah, sobre a importância da oração na vida do muçulmano: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. A oração é para os crentes em tempo determinado. E temos uma situação muito importante sobre a oração que nos indica, que nos ensina a importância dessa adoração, que é a mais nobre das adorações. Você sabia que a salé é a única adoração que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao profeta sallallahu alaihi wasallam pessoalmente? Como ocorreu isso? Imagine que a revelação que o profeta alaihi salatu wassalam tinha ocorria por intermédio do anjo, por intermédio de Jibril alaihi salam, o anjo Gabriel, que é o mensageiro entre Allah subhanahu wa ta'ala e entre os mensageiros, entre os profetas. Ele revela ao profeta alaihi salatu wassalam, ele se encontra com o profeta alaihi salatu wassalam e revela a ele tudo o que temos de recomendações, de ordens, no que diz respeito à adoração, no que diz respeito à conduta, no que diz respeito às histórias que temos no Alcorão Sagrado, é revelação de Deus e aconteceu por intermédio de Jibril alaihi salam. Porque o Alcorão é revelado por intermédio do anjo. Porém, a salé, além de ser determinada no Alcorão e de ser citada ao profeta alaihi salatu wassalam no Alcorão Sagrado, também tem uma particularidade, que é o fato de Allah subhanahu wa ta'ala ter revelado a oração ao profeta alaihi salatu wassalam quando ele estava na ascensão aos céus. Ou seja, ter revelado ao profeta alaihi salatu wassalam quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava diante dele. Imaginem que há uma pessoa que representa alguém e esse alguém envia mensagens a essa pessoa, envia as recomendações por intermédio, por mensageiro, por carta. Porém, há um assunto importantíssimo, eu quero falar contigo pessoalmente. E aí então essa pessoa, para dar essa mensagem em específico, somente essa mensagem, chama esse representante pessoalmente. Nós conhecemos Al-Isra wal-Mi'raj, que é o grande milagre que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve e que é citada em Surat Al-Isra, em Surat Al-Najm, quando o Nabi alaihi salatu wassalam ascendeu ao último céu. Passou por todos os céus. E o que é o céu? Como disse o profeta alaihi salatu wassalam, a distância entre um céu e outro é de 500 anos de distância. E a grossura ou a espessura de cada céu é de 500 anos de distância. E em cada céu ele encontrou um dos profetas de Deus, que a paz de Deus esteja com todos eles. E até que ele chegou ao sexto céu, estava ali Musa alaihi salam, o profeta Moisés. Ele disse a Jibril alaihi salam: quem é este? Jibril disse: Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Musa alaihi salam perguntou: e ele já foi enviado? Ou seja, ele sabe que existe um profeta que será enviado depois dele, que se chama Muhammad. Porém a pergunta: ele já foi enviado? A resposta: sim. E aí depois o Nabi alaihi salatu wassalam passa pelo sexto céu, chega no sétimo céu, encontra com Ibrahim alaihi salam, até que chega acima dos céus e acima do trono de Deus, e está diante de Deus, onde Jibril alaihi salam diz para ele: vá adiante. Aí Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz para ele: você está a me guiar, venha comigo. Taqaddam ma'i. Então Jibril alaihi salam diz: لو تقدمت لاحترقت. Se eu dou mais um passo à frente, eu me queimo. Eu não tenho condições, Deus não me deu essa possibilidade de estar nesse local. Ou seja, você conclui que Nabi alaihi salatu wassalam chegou a um ponto diante de Deus Altíssimo seja, onde nenhum anjo chegou e nenhum outro profeta enviado chegou.
E aí, diante de Allah subhanahu wa ta'ala então revela ao profeta alayhi salatu wassalam as-salah. Então, vejam a exclusividade da oração. A única adoração que Deus revelou ao profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam diretamente e pessoalmente, sem intermédio do anjo Gabriel alayhi salam. E aí é narrado que a oração foi revelada ao profeta alayhi salatu wassalam, sendo ela uma ordem de ser realizada 50 vezes no dia e na noite. Então, quando descia com Jibril alayhi salam, Musa alayhi salam encontra o profeta alayhi salatu salam e pergunta: Bima amaraka rabbuk? O que Deus te revelou, o que Deus te ordenou? Disse 50 salah. Musa alayhi salam então diz ao profeta alayhi salatu salam: retorne e peça a Allah subhanahu wa ta'ala at-takhfif, peça para que ele diminua, porque ummatuka la tutiq, disse porque a tua nação não poderá fazer isso. E eu tive experiência com os filhos de Israel. Então retorne e peça a diminuição. Então o Nabi alayhi salatu wassalam retornou e pediu a Deus Altíssimo seja, implorou a ele que diminuísse isso, até que diminuiu para 40. E aí Nabi alayhi salatu wassalam passa para o Musa alayhi salam. E aí ele diminuiu a 40. Vá, retorne e peça a diminuição. Até que ele ficou entre Deus Altíssimo seja, entre Musa alayhi salam, indo e vindo, 40, 35, até chegar a 5 orações. Aí Musa alayhi salam ainda disse: olha, vá e peça a Deus que diminua para a tua nação. Aí Nabi alayhi salatu wassalam disse: قَدْ رَاجَعْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ. Eu já revisei e já retornei a Deus Altíssimo seja a ponto de estar envergonhado. E Deus Altíssimo seja aí decretou: قَدْ خَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي هي 50 و5 هي 50 في الأجر 5 في الفعل. Então assim é a oração. Ela é 50, porém 5, ou seja, equivale a 50 porque Deus multiplica por 10 por sua misericórdia, e ela é feita 5 vezes ao dia. Então essa é uma exclusividade, uma particularidade da oração, que é a mais nobre das adorações. A mais nobre das adorações, e é algo que nos lembra que não devemos jamais cortar esse vínculo, cortar esse laço, cortar essa ligação que temos entre nós e Deus Altíssimo seja. Por isso a oração foi revelada dessa maneira, porque é a ligação que a pessoa tem entre ela e Deus, a ligação direta. Por isso também outra exclusividade é o fato de a oração jamais ser permitido abandoná-la. Ninguém no mundo tem a permissão de abandonar a oração, de deixar uma oração. Por exemplo, a zakah, pode ter alguém que não precise rezar. Por quê? Porque não é rico. O jejum, pode ter alguém que tem a permissão de não jejuar, por doença e assim por diante. Porém, a oração jamais ela pode ser abandonada. Mesmo a pessoa com deficiência, com doença, ela deve sim rezar. Essas são particularidades e exclusividades da oração e do salé que nos lembram da sua importância. E nós rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça sempre daqueles que são assíduos, frequentes no cumprimento dessa oração, no cumprimento de as-salé. Rabbi ij'alni muqima as-salé wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.